Você nunca quebrou um osso? Nunca ficou internado num hospital? Você que parece que coisas sempre conspiraram a seu favor, sofreu bastante, passou por muita coisa, porém sempre tinha uma solução? Você é essa pessoa que, por exemplo, de repente sentiu que a vida meio que te levou até a espiritualidade? Sabia que existe um porquê? Se você é desse grupo que nunca quebrou um osso, se você nunca ficou semanas num hospital, se você teve sorte na vida e ganhou uma bolsa de estudo, ou algum familiar te levou para morar fora, ou você conseguiu realizar alguns sonhos, mesmo com muita dificuldade na vida, sabia que isso tem a ver com a sua espiritualidade? O vídeo de hoje é sobre essas pessoas, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você seja uma dessas pessoas e a partir de agora vai entender o porquê de tudo isso. Mesmo se você não se encaixe em todas essas categorias, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir esse vídeo, porque o que eu vou falar aqui para vocês é conhecimento espiritual e é uma coisa que pode ser interessante para você, tá? Gilberto, por que que isso é importante? Porque é muito comum crianças brincando se machucarem. Tá? Então não é nada incomum uma criança se machucar. É muito comum crianças terem problemas de saúde. Quantas vezes os nossos coleguinhas de escola, né, não ficavam internados no hospital ali, ficavam muito tempo, mas a gente não. Eu falo que eu me encaixo nisso. Eu nunca quebrei um osso, eu nunca fiquei internado. Meu irmão ficou internado na UTI muito tempo, eu não fiquei. Nunca passei por isso. Eu tive pequenos problemas de saúde, né? Eu tinha vários pequenos probleminhas de saúde, mas nada realmente grave. Ainda hoje, eu fiz um exame recente agora e assim, tá tudo perfeito, graças a grande Deus e à espiritualidade. E aí, a pergunta que me veio, né? E aí eu fui conversar com a minha espiritualidade sobre o porquê que algumas pessoas parecem que têm uma proteção dobrada e outras pessoas talvez não tenham tanta proteção. E o que a espiritualidade me falou me deixou surpreso, tá? Sabe por que muitas pessoas têm uma proteção dobrada desde muito criança? É porque essas pessoas têm uma missão espiritual muito importante. E a espiritualidade, desde muito cedo, coloca ali os seus anjos de guarda, coloca espíritos, coloca entidades de luz amparando essas pessoas para que elas possam crescer saudável, bem, para que elas possam passar por experiências que as fortaleçam na sua missão e para que elas possam serem conduzidas. Então é uma questão de proteção, mas também é uma questão de conduzir aquele espírito a vivenciar experiências desde muito cedo, que na vida adulta, quando esse espírito vai realizar a sua missão, ele tenha todo o arcabouço necessário. E eles conversando comigo me deram o meu exemplo. Como eu tenho uma missão espiritual muito forte, por exemplo, o canal passa por essa missão, que é levar a espiritualidade ao máximo de pessoas possível, o meu terreiro, o meu trabalho como terapeuta e tudo aquilo que eu faço e ainda vou desempenhar dentro da espiritualidade, é um processo missionário. Então eles precisavam que eu tivesse, chegasse à vida adulta, que eu tivesse uma infância boa, que eu tivesse oportunidades de certas coisas. Então, por exemplo, eu venho da zona rural, de uma família pobre, carente, mas as coisas foram acontecendo, por exemplo, que eu aos acho que 11 anos fui fazer um curso de informática, ganhei um curso de informática. É uma coisa boba, mas já estava linkado ao meu processo de vida. Hoje eu trabalho com internet, então todo aquele conhecimento de... Eu não tinha notebook, eu não tinha computador, ninguém tinha computador praticamente naquela época, mas eu ganhei um curso e eu fiz o curso. Minha mãe me ajudou ali, me permitiu fazer, porque eu andava a pé. Pra você ter uma ideia, eu tinha que andar uma distância de uns 45 minutos a pé até chegar na estrada de asfalto, pegava um ônibus e ia para a cidade para fazer o curso que eu tinha ganhado. Pode parecer uma coisa boba, mas já estava linkado à minha espiritualidade. Eles me falaram que até o tempo que eu fiquei dentro da igreja evangélica, né? Não sei se vocês sabem, eu fui evangélico durante 4 anos da minha vida. Foi importante para a minha formação espiritual,
para que eu aprendesse, eu conhecesse um pouco sobre o Mestre Jesus, que é um dos grandes avatares da humanidade, e através do ensinamento dele, aquilo foi lapidando o meu espírito para que depois eu pudesse desempenhar o meu papel. Então eu não tenho vergonha, eu não acho ruim o período que eu fui evangélico, porque a minha espiritualidade me diz que eu fui encaminhado para lá para aprender. Estagiei o que eu tinha que estagiar naquele espaço e segui a minha romagem espiritual. Essa proteção espiritual, eu falo que eu até sou meio mimado pela minha espiritualidade às vezes. Eu me recordo de um episódio, eu devia ter uns 7 a 8 anos. E nessa fase, minha mãe teve uma pequena reforma lá em casa e as coisas mudaram muito de lugar. E eu colecionava os tazos. Tazos é aquelas coisinhas, aqueles brinquedinhos que vinham salgadinhos da Elma Chips antigamente. E eu colecionava aquilo. E eu lembro que eu perdi todos os meus tazos. E eu fiquei muito triste que eu perdi os meus tazos. E ali foi uma das primeiras experiências espirituais. Eu vi um homem, ele era enorme. E eu falando com ele, eu perdi os meus tazos. Aí ele virou pra mim, eu lembro a voz dele, a voz até hoje ecoa na minha cabeça. Falou, calma meu filho, calma, seus tazos estão em tal lugar. Acordei no outro dia, fui lá e realmente estava lá os meus tazos. Anos mais tarde, eu reencontrei o espírito que tem essa voz, que é o Pai Barnabé. É o mentor do meu pai de santo e que me acompanha muito hoje no meu terreiro. Ele me assessora no meu terreiro. Então eu não incorporo ele, mas eu vou lá, converso com meu pai de santo e ele me orienta sobre o meu terreiro. E é o mesmo espírito. Eu nem conhecia meu pai de santo, gente. Eu tinha 7 anos de idade e é a mesma voz que ecoa quando ele está incorporado, é a voz que eu ouvi quando eu era criança. Então os nossos mentores, eles estão com a gente, cuidando, amparando desde sempre. Então eu nunca caí, nunca quebrei, nunca tive uma doença grave, nunca fui internado. A vida foi me conduzindo. Então, por exemplo, eu terminei o ensino médio, fui fazer a minha primeira faculdade. Da minha primeira faculdade, ali eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio fora do país. Só que pobre, morando no interior, era impossível fazer. O universo fez com que eu ganhasse uma bolsa de estudos de espanhol. Então eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar na faculdade, né? A faculdade já era federal. E eu ganhei uma bolsa para fazer o idioma espanhol lá. Da bolsa do idioma eu ganhei o intercâmbio para a Argentina e fui lá. Tudo guiado pela espiritualidade. Então é um mimo que a espiritualidade às vezes vai fazendo pra gente, só que é um mimo que mais tarde você tem que pagar. Pagar em que sentido, Gilberto? Tudo que eu aprendi, seja na faculdade, seja na igreja que eu fui conduzido, seja, né, em tudo que a vida me trouxe, hoje eu preciso devolver aqui pro canal, para vocês. Então tudo que eu aprendi com a espiritualidade eu tenho que devolver. Porque qual que é o erro de muita gente? Muita gente que é abençoado pelos deuses, tem até uma runa, que é a runa Algis, que fala disso, né? Do abençoado dos deuses, aquele que tem ali a proteção do espiritual, do sagrado com ele, você precisa cumprir a sua missão. Porque senão, se você começa a receber muito da espiritualidade e não devolve, não cumpre o que você veio fazer, porque a espiritualidade está cumprindo a parte dela com você, mas será que eu estou cumprindo a minha parte com ela? Aquilo começa a cessar até o dia que você perde. Então, se você é essa pessoa muito abençoada, se você é abençoado em saúde, se você é abençoado em inteligência, se você é abençoado com uma boa família, se o universo foi te dando e te dá tudo o que você quer, porque tem gente que tem isso, né? Tudo que eu penso, tudo que eu desejo, o universo traz para mim. Se você é essa pessoa, você precisa entender que sim, você é um abençoado, muito é mérito teu, mas que você precisa entregar. Porque nós não estamos no mundo para recolher, nós estamos no mundo para distribuir. Lembrem-se disso. Nós não estamos aqui para juntar, nós estamos aqui para distribuir. Então toda a bênção que nós recebemos é para ser devolvida para o universo. E essas pessoas, né, como eu citei no vídeo, que têm sorte na vida, e eu falo sorte porque eu me considero uma pessoa sortuda, de saúde, eu não sou lá a pessoa mais linda do mundo, mas me considero um homem bonito, sou uma pessoa inteligente, tive oportunidades, mesmo nascendo num lugar, no interior, uma cidade com menos de 10 mil habitantes, nascido e criado na roça mesmo, gente. Da minha casa, a estrada de asfalto, são 45 minutos a pé caminhando. Nem é tanto, mas é muito. E nós não tinha carro. Luz elétrica, quando acabava a luz, era 3 dias sem luz.
E mesmo nessa situação, eu conheço o mundo hoje em dia, eu viajo bastante, eu falo para o mundo todo através aqui das redes sociais, né? Então eu tenho que reconhecer que eu sou um abençoado pelos deuses, eu sou um protegido pelos deuses. Pra vocês terem uma ideia, eu tive duas experiências com a morte que me mostraram o quanto eu sou abençoado pelos deuses. Quando meu irmão morreu, eu fiquei muito mal. Foi assim, a coisa que mais me abalou nessa vida. E a espiritualidade me deu um presente. Durante meses pós-desencarne, eu visitava ele todos os dias à noite. A gente conversava. Eu acompanhei todo o processo de desenlace dele no mundo espiritual. Até a última vez que ele veio e falou: irmão, agora a gente vai ficar um tempo sem se ver porque eu tô bem, tá? Pra mim foi um presente de Deus poder ouvir e ver meu irmão depois da morte durante muito tempo, até saber que ele estava bem. Isso para mim foi o maior presente que a espiritualidade me deu. Quando o meu gato morreu no início desse ano, né, eu perdi um gatinho, o Salem, quando ele morreu no início desse ano, foi uma experiência muito triste, eu chorei muito e tal. Quem tem um familiar, uma conexão com os animais sabe disso. E quando ele morreu, eu sonhei com ele 2 dias depois da morte, conversei com ele e ele me mostrou vários gatinhos andando aqui em casa. E me mostrou, inclusive, o próximo gatinho que ele viria, que era um gatinho ranjado. Gente, a minha gata, que eu já tinha junto com ele, ela ficou prenha e ela pariu 3 gatinhos que ficam zanzando na minha casa, igual no sonho que ele me mostrou, e o mais novo é um ranjado, igual ele havia me mostrado. Para mim é um presente de Deus também poder me despedir do meu animalzinho, poder ver e saber um vislumbre do meu futuro, que são os gatinhos que viriam suprir esse espaço que ficou na casa. E são coisas pequenas, gente, mas são coisas que vão provando para nós a nossa fé. Eu tô contando aqui para vocês a minha experiência, mas eu tenho certeza que vocês têm as experiências de vocês, de momentos onde a espiritualidade te mimou, momentos onde a espiritualidade cuidou de você. E se você é mimado e cuidado pela espiritualidade, é porque você tem uma missão no mundo. Não se desvie dela. Busque encontrá-la. Desculpa, tá, gente? Meu celular tocando no meio do vídeo, que vergonha. Me perdoa. Mas então, só para vocês saberem, é muito importante que vocês tenham essa perspectiva, tá? É muito importante que vocês entendam que se a espiritualidade, ela cuidou de você, ela mima você, é porque ela tem um propósito. E esse propósito você precisa descobrir e precisa vivenciar. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você sabia disso. Tem alguma experiência parecida onde a espiritualidade cuidou de você ou mimou você? Já sabe qual é a sua espiritualidade? Já está devolvendo para o universo todas essas bênçãos? Quero ver, hein? Um beijo no seu coração e tchauzinho!